Dá uma olhada naquela frase que vai aparecer ali no telão. Ó, a família quebrada quebra a pessoa, mas a pessoa restaurada, o que acontece? Restaura a família. Restaura a família. Você sabe que muitas pessoas hoje, na sua fase adulta, às vezes até com uma experiência de vida já, pai de família, mãe, dona de casa, estudante, formado, doutor, doutora, a pessoa já está com a vida já formada, mas mesmo assim, carrega às vezes dentro de si frustrações, decepções, traumas, do que aconteceu com a sua família lá atrás, por uma família quebrada, ou uma família dilacerada, porque não cresceu junto com o seu pai, o pai abandonou, não foi um pai presente, então a pessoa nunca foi feliz por causa disso, nunca teve, parece que sempre faltou algo para ele, sempre faltou algo para ela, de olhar, ver um pai andando de mãos dadas com o filho, ela batia o olho, mas e o meu? Uma mãe ali com a criança no colo, mas e a minha? E a minha? Filhos que têm ou tiveram o desprazer de visitar no presídio o próprio pai, a própria mãe. A própria mãe. Nós fomos fazer um trabalho há alguns meses atrás na Fundação Casa. Minha esposa se lembra disso. Nós fomos fazer o trabalho visitando um rapaz lá. Ele disse: a minha mãe, quando ela sair da prisão, ela vai vir me visitar aqui. Minha mãe, quando sair da prisão, ela vem me visitar aqui. Aí você entende que uma família quebrada quebra a pessoa. É claro que cada cabeça é uma sentença, não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Tem gente que não teve nenhuma referência de família e Deus entrou e a pessoa é madura, a pessoa é cabeça e tocou a vida e foi em frente. Mas se perguntar para ela se ela pudesse mudar o passado da família, ela gostaria de mudar. Quantas pessoas que hoje sofrem, carregam traumas e não querem ser pai, não querem ser mãe, não querem casar. Ó, presta atenção, não querem se casar porque tem medo que o casamento seja igual do pai, igual da mãe. Tem muitas moças assim, na igreja, digo na igreja, estou falando lá fora não, estou falando dentro da igreja. Não, eu não quero me casar não, por quê? Não, meu pai sofreu muito com a minha mãe. Não, minha mãe me deu uma facada no meu pai. Não, meu pai assassinou minha mãe. Não, eu não quero ter família não, eu quero viver sozinho, Mas se você for ver, por que dentro dela, dentro dele está quebrado assim, está machucado, está ferido assim? É por causa da família que teve, que ele não escolheu, ele não teve como optar. Lá na barriga, lá, ou antes de vir ao mundo, Deus não falou: quer nascer nessa família ou quer em outra? Qual família você quer? Você quer nascer numa família rica ou numa família pobre? Ninguém perguntou isso pra gente, né? Mas a gente não tem opção. Você nasceu onde você nasceu. Talvez tenha gente aqui, pessoas no meio dessa multidão aqui, que foi criado em orfanato, jogado para lá e para cá. Não, eu não quero você não, a mãe abandonou, o pai abandonou, foi morar com a tia. Aí a tia não quis mais na adolescência, porque na ausência do pai, a criança ficou perturbada, talvez você ficou agitado, você ficou desnorteado, começou a usar droga, bagunçar, más companhias, mau comportamento. Não quero você, vai para outra tia, foi para outra tia, vai com a avó, vai do seu... Talvez você não parou em casa de ninguém. Ninguém te amou de pegar você e tratar você como filho, como filha. Tem muita gente assim no nosso meio, que a família quebrada quebrou a ele, quebrou a ela também, e por causa disso a pessoa sofreu por muitos anos. Por muitos anos. Há quem traia hoje e teve esse péssimo exemplo do pai. Há mulheres hoje que não escutam uma frase do homem, porque a mãe ensinou isso e viu isso dentro de casa, a mãe quebrando o pau e tal, eu tenho que ser igual a minha mãe. Mas sua mãe não foi feliz assim. E talvez você que age dessa maneira, você não está sendo feliz assim. Não, mas tudo bem, você tem seus argumentos, você tem o seu achismo, eu não vou discutir com você sobre isso. Mas se você age dessa maneira, você pode até dizer que sim, mas você não está sendo feliz assim.
Porque essa não é a configuração de Deus. A configuração de Deus, a configuração de fábrica, ela é perfeita. A configuração de fábrica de Deus, se eu posso dizer dessa maneira, ela não errou. Alguém sabe lá aquele que aparece de vez em quando na televisão lá? Ó, você que possui veículo assim, assado do ano tal, tem que fazer um recall. Recall, é isso aí mesmo, você já sabe o que é. Deus não precisa fazer isso aí, que Ele não errou na configuração dele. É o ser humano que erra. E talvez pelo erro lá no meio do seu ambiente familiar, talvez você se quebrou muito na vida mesmo. E isso é bíblico, você sabia que isso é bíblico? Não sei se você já ouviu falar desse cara aqui, ó, deixa marcado aí em Josué, se você abriu como eu pedi, mas se você puder, dá um pulinho lá em Gênesis 4, você já ouviu falar de Lameque? Quem foi Lameque, hein? Vocês sabem ou não? Lameque, ele foi o tataraneto de Caim. Lembra de Caim ou não? Caim teve um bom exemplo de família ou não? O que vocês acham? Ele deu um bom exemplo de pai, um bom exemplo de líder, de cabeça, de chefe de família. Ele deu um bom exemplo? O que vocês acham? Não deu não. Eu falei sobre ele com vocês aí, essas semanas atrás. Ele não deu um bom exemplo não. Foi o primeiro homicida da Bíblia, foi ele. Não deu um bom exemplo. Aí veio o filho dele, depois veio o neto dele, depois veio o bisneto dele, e depois veio o tataraneto dele, não sei se é essa a sequência correta, que foi esse Lameque. Diz lá no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 23, diz assim, ó, acompanha aí, Gênesis 4, 23 diz assim, quem não tem a Bíblia, fique à vontade de acompanhar ali no telão. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, olha o que ele disse: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por fazer o que aí, gente? Por me pisar. O jovem pisou nele, tudo indica que pisou no pé dele, tocou nele, um jovem por me pisar, ó, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes. Olha a referência que ele teve de família. Você vê que era um cara quebrado também. O sujeito foi lá, pisou no pé dele. Foi lá e matou o sujeito. Quem é você para pisar no meu pé? Para tocar em mim? Então vai morrer. Morreu, matou o cara. O outro porque feriu ele, não sei, deu uma discussão lá, a Bíblia não é precisa, foi lá e matou. E ele se gabando porque matou 2 pessoas. Então você vê que é algo que já veio de família. Uma postura errada que já veio de berço, já veio de família. Já veio de tradição essa postura. E independentemente, olha para cá por favor, independentemente se a sua família foi, desculpa o jeito que eu vou falar, foi péssima, foi um péssimo exemplo, talvez você não tenha referência de casamento, não tem referência, sabe, de pessoas bacanas na sua família, pessoas ajustadas, de cabeça no lugar, pessoas de caráter, talvez você não tenha muitos exemplos disso na família, mas se você está com Deus, você está em vantagem, você está em vantagem. A Bíblia nos ensina aqui, em Josué, se você abriu aí, capítulo 24, no verso 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, o que ele diz aí agora? Exatamente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vê que através dele, através de Josué, a bênção chegou na família dele. A proteção chegou na família dele, Deus chegou até a família dele, a presença de Deus chegou até a família dele. E pode acontecer isso com você também, pode acontecer conosco também, como nós já falamos inúmeras vezes aqui para você, que Deus sempre escolhe alguém dentre a família, para que através desse alguém, a salvação venha chegar nos demais. Deus escolheu Noé, e através de Noé a salvação chegou na família dele. Deus escolheu Moisés, através da presença de Deus nele e com ele,
A presença de Deus chegou até milhões e milhões de hebreus. Deus escolheu uma prostituta chamada Raabe, que através dela a salvação chegou até a família dela, até a parentela dela. Através de Raabe, a salvação se estendeu a todos os seus familiares. E você não pode duvidar que Deus escolheu você para que através de você, independente do passado da tua família, a presença de Deus venha chegar até os demais. Olha aqui para o pastor, por favor. Talvez a sua família não venha à igreja, mas todas as vezes que você vem da igreja, você vem na igreja e volta para sua casa, a igreja de Jesus está chegando até a sua casa. Você talvez não tenha a alegria de ver a sua família vindo na igreja, mas você tem que ser a igreja visitando a sua família. E se você não é restaurado, se você não é restaurada pelo Espírito Santo, se você não nasce de Deus, não tem vida com Deus, isso não vai acontecer, isso não vai rolar. Você quer a salvação só para você ou para sua família também? Então você tem que ser essa pessoa restaurada. Eu preciso ser esse homem restaurado. A senhora precisa ser essa mulher restaurada. Para que todas as vezes que a tua família te observar, tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. Eu não vou na igreja com meu pai, não vou na igreja com a minha mãe, mas olha, eles têm algo que eu não tenho. Isso daí eu tenho que reconhecer. E todas as vezes, né, que eles te observarem, eles têm que notar e perceber isso. Deus é com ela, Deus é com ele. E vai chegar o momento que eles ficarão tão constrangidos com isso, que como a Bíblia diz, será como brasas sobre a cabeça deles, e eles também aceitarão o teu Senhor. Você vê que Noé, quando Deus falou para Noé assim: Noé, pega você, sua mulher, seus filhos e as suas noras e entre na arca. Noé obedeceu o que Deus falou. Noé falou: pessoal, o negócio é o seguinte, vamos entrar, vamos. Chegou a hora. Você lê na Bíblia alguma contrariedade da família dele? Você vê os filhos falando: pai, não leva mal não, vamos sentar um pouquinho aqui, vamos conversar. Porque até então, se você ler a Bíblia direitinho, tudo indica que não chovia na terra. Vinha lá aquela brisa suave lá e Deus regava a terra. Até então não tinha sinais de chuva na terra. Tudo indica que naquela época o dilúvio foi a primeira chuva que aconteceu na terra. É só você ler com carinho a Bíblia e você vai entender isso. Era Deus o responsável em regar a terra ali com aquela brisa suave, com aquele orvalho e tudo mais. Leia lá para você ver. Então era meio complicado. Então os filhos dele poderiam dizer assim: pai, não leva mal não, mas olha só, ninguém quis entrar com o senhor não. Só está a gente aqui, pai. Só estamos nós e as nossas esposas e a mãe. O senhor não quer conversar um pouquinho sobre isso não, pai? Vamos trocar uma ideia? Senta aqui, vamos tomar um negócio, vamos fazer alguma coisa. Será que o senhor não ficou muito no sol não, e o sol está queimando a tua cabeça não? Será que o senhor não está meio agitado? Não aconteceu alguma coisa com o senhor não? O senhor não quer conversar, trocar uma ideia? Ninguém falou isso. Nenhuma nora de Noé chegou lá, pelo menos não está escrito, chegou lá e armou um complô lá entre as outras duas, lá as três lá, vamos conversar aqui, vamos convencer os nossos maridos a convencer o nosso sogro a não entrar nesse negócio, vamos entrar nessa caixa aí com um monte de animal, vai que o leão come a gente, vai que a gente é mordido aí, meu Deus, vai ser um fedor aí dentro, como é que vai ser? Nenhuma delas falou isso. A esposa de Noé não disse assim: meu bem, vamos conversar, você não está legal. Não, quando Noé disse: vamos entrar na arca, o que eles fizeram? Eles apenas entraram, sabe por quê? Porque eles viam Deus nele. Ele dava um testemunho de Deus para a sua família. Ele era a representação de Deus ali no lar. Ele era a representação do céu. Era um pedaço do céu em Noé ali com a família. E logo a família também se tornou um pedaço do céu. Quando Noé falou: vamos entrar na arca, vamos, pai. Se Deus tem usado o senhor sabe o que o senhor está falando. Eu vejo que o senhor é com Deus, vamos entrar. Eles entraram com o pai. As noras entraram, a esposa entrou também. Não teve questionamento, não teve briga, não teve uma discussão. Vamos fazer uma reunião familiar aqui para a gente acertar isso aí. Não teve isso. Eles apenas entraram e creram, porque ele dava um testemunho. Hoje eu vejo a igreja, o trabalho de salvação da igreja como a arca. E por que muitos familiares não entram na arca? Porque muita gente não dá testemunho para eles. E os Noés de hoje, que somos nós, às vezes a pessoa fica: vamos entrar, vamos lá, vamos buscar Deus, hoje vai ter Santa Ceia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eles não vêm. Às vezes falam assim: para ir, para ser igual a você, eu não vou.
Você briga aqui em casa, mas você é o gatilho para toda a confusão aqui em casa. Você fala palavrão como eu falo, você mente como eu minto. Não, você para ir lá para ser igual a você, eu fico aqui em casa mesmo. Não precisa ir na igreja para ser assim. Tem gente que ouve isso. Por quê? Porque não tem sido a representação de Deus, não tem sido o porta-voz de Deus, não tem sido o cartão postal de Deus dentro da própria casa. Vocês entenderam, sim ou não, gente? Então, talvez você foi muito quebrada durante a sua vida por causa de problemas familiares, por causa de muita coisa ruim que aconteceu na sua família. Mas quando você é uma pessoa restaurada, um homem restaurado para Deus, você restaura a sua casa também. Amém? Deu para entender direitinho? Quem entendeu? Levanta a mão para eu ver aí. Deu para vocês entenderem? Seja o Noé que vai direcionar a sua família à arca da salvação nos dias de hoje, dando um bom testemunho. Talvez você quer enfiar Jesus na cabeça deles. As suas conversas com o filho ou com o marido é o seguinte: você não for na igreja, vai para o inferno, você conhece a palavra. Eles não vão vir assim a buscar Jesus. Eles não virão assim. Você vai trabalhar de moto, né? Cuidado, você sabe, você não está salvo, né? Cair, bater a moto, morrer direto para o inferno. Então, não precisa disso. Você não precisa ser, posso falar aqui, pessoal? Não precisa ser um homem chato, uma mulher chata, insuportável. Não precisa. Não precisa. Não, minha família me chama ali para ir no churrasco, está amarrado. Vou não, churrasco familiar, eu vou na igreja. O que custa ir lá uma vez ou outra lá, ir lá com a sua família, sentar lá, tomar lá o seu refrigerante, pegar lá sua carninha lá, uma conversa agradável. Que você, se porventura você vê que a conversa está, opa, deixa eu resolver uma coisa, preciso ir agora, tal, abraça todo mundo, ame todo mundo e dê um bom testemunho. Qual o problema? Está amarrado, pastor, me chamaram para ir lá no churrasco da família, aniversário do fulano, está amarrado, isso é o diabo querendo tirar o da igreja. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Família chamou a senhora, vovó, mãe, vamos na praia dar uma volta, vamos lá esfriar a cabeça, eu gostaria que a senhora fosse junto com a gente. Vamos, qual o dia que? Vamos domingo que vem. Vai lá, não tem problema. Só não vai para o inferno se não vier na igreja um domingo. Vai lá com a sua família, vai lá tomar água de coco na praia, anda lá descalço, lá vai aliviar o estresse, não tem problema não. Aí vai chegar, tá amarrado, pastor, meu filho foi usado pelo capeta. O que foi, senhora? Me chamou para ir para a praia, onde já se viu. É teu filho, mulher de Deus, é teu filho, abre sua cabeça, é tua filha. Vai lá andar com seus filhos, chamou para ir no shopping, vai tomar um sorvete com ele no shopping, vai tomar uma garapa ali com caldo de cana, ali com um pastel de carne ali, qual o problema? Seja o Noé nos dias de dar um bom testemunho para a sua família, que quando você chamá-los para a arca, sim mãe, eu vejo Deus na senhora. Pai, eu vejo, além do senhor ser da fé, o senhor é pai. Além da senhora ser da fé, a senhora é mãe. A senhora sabe ser mãe. A senhora tem sido a igreja aqui em casa. Não me custa nada ir na igreja com a senhora. Amém? Deu para entender ou não? Fique de pé, por favor, no seu lugar.